Do Jornal Diário do Estado. Hoje eu estou aqui como jornalista, especialista em jornalismo político internacional, a Fifi Sarran, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as eleições, fazer uma análise para a gente. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Bom, para a gente começar, eu queria que você fizesse uma análise assim, mais no geral do que foram as eleições passadas, a diferença para essa de agora. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que houve uma polarização, né? Não é que isso não houvesse anteriormente, obviamente a gente sempre teve uma polarização de pensamentos, mas a gente teve uma política totalmente diferente por vários fatos. Primeiro, a questão do que levou o impeachment em 2016, né? E a gente viu que isso também influenciou bastante os resultados dessas eleições. A questão da falta de autocrítica do PT, a demora justamente até mesmo para se lançar um candidato, né, o que gerou maior polarização, influências de fake news, né, que também fizeram parte desse aumento do número de votos para alguns candidatos. Mas a principal parte é que, durante vários anos, a gente via sempre o poder dividido entre PSDB e PT. Né? A gente via que durante alguns anos o PT, outros anos o PSDB, houve essa convergência e agora a gente tem exatamente eleito um candidato que não fazia parte de nenhum desses grupos. No caso, o Bolsonaro do PSL, que não seria, no caso, uma questão partidária, porque, quer dizer, é muito simples para poder mudar de partido, né? A gente vê que não tem tanta força, assim, dentro da população a questão partidária, mas o que faz a diferença mesmo é justamente esse pensamento anticorrupção que também existia em algumas eleições passadas. E a relação da internet nessas eleições também teve uma força muito grande, né? Você acredita que nas próximas eleições isso pode se tornar ainda maior? Eu acredito que sim, a gente entrou no mundo cibernético e a tendência é crescer cada vez mais. É muito importante a gente lembrar que nas eleições dos Estados Unidos, não somente a última do Trump, mas a penúltima também, que foi entre Hillary e Obama, a gente também observou que houve essa deflagração da questão da internet. O Twitter teve muita força no país. A nossa diferença é que no Brasil a gente utilizou o WhatsApp sempre como uma arma de comunicação. Então, na verdade, já foi anunciado 2 anos atrás que nessa campanha o WhatsApp seria a grande arma da eleição. Mas, teoricamente, a grande arma da eleição ela seria baseada na questão de informar o eleitor. E a gente viu que teve também desinformação com, no caso, as informações falsas. E, infelizmente, o eleitor, a grande parte do eleitorado brasileiro, é um eleitor que ele lê a manchete. Ele não clica para ver o conteúdo, ele não tem essa preocupação de ver o que tem em link, né? Então isso acaba espalhando com maior facilidade fake news e a tendência é que, de acordo com até mesmo hoje a Rosa Weber estava falando, que se aumente os estudos em como prevenir para as próximas eleições essa quantidade de fake news e ter uma eleição, vamos dizer, entre aspas, um pouco mais correta com relação à informação jornalística. Essa questão das fake news, né? Como que nós, leitores, devemos nos preparar para essa revolução das redes, digamos assim, né? O mais importante é o que a gente estava falando, é justamente se informar melhor, né? Não acreditar só na manchete. E também é uma coisa muito séria, porque às vezes você tem uma comunidade aqui, você tem um grupo de família, esse grupo de família são pessoas que têm só um convívio com a internet dentro desse grupo de WhatsApp, ele não tem o costume da leitura fora daquilo. Então, quer dizer, a informação que chega para ele é informação verdadeira. Existe uma grande dificuldade em si, em estudar o que é aquela informação. Obviamente, existe a preocupação que sempre dizem que o problema do jornalismo tradicional é que a linguagem dele é uma linguagem mais elitizada, né? Ele fala um pouco mais para pessoas que têm uma expressão mais estudada, mais interessante, mais complexa, e isso afasta um pouco aquele leitor ou aquele cidadão de ter mais informações em cima daquele texto. O que o jornalismo tem que fazer também para ajudar a combater esse fake news é também atualizar a sua forma de se comunicar com o eleitor ou o cidadão, né? Trazer uma linguagem mais própria, oferecer possíveis meios de comunicação com essa população que não sejam simplesmente jornais impressos, fazer com que a internet chegue com mais facilidade, investir até mesmo em WhatsApp, como a gente está vendo, mas com uma informação de maior confiança. Nessa questão da internet, né, como a campanha foi mais curta no rádio e na TV, as próximas eleições é possível que a campanha dos candidatos se torne maior nas redes sociais? Eu acredito que a tendência é sempre aumentar, né? A gente teve uma eleição muito clara. Se a gente falasse antigamente que televisão fazia diferença, a gente via tantos candidatos brigando, fazendo coligações até políticas,
Tem a certeza, por exemplo, no caso do Henrique Meirelles no primeiro turno, que era um dos que tinha os maiores tempos, né, do MDB, no caso da coligação, ele não teve nem 1% de votos, quer dizer, ele ficou abaixo da Daciolo, porque o Daciolo acabou ganhando mais preferência do eleitorado, talvez por essa composição das redes sociais, por ele estar mais presente nas redes sociais. O Bolsonaro é um grande exemplo dessa mudança que está acontecendo no país. Né? Com 8 segundos ele não conseguia apresentar nada, né? Não conseguia falar nada, mas ele investiu, e esse investimento em redes sociais é bom a gente lembrar, nesse caso específico, que ele não aconteceu em 30 dias ou em 40 dias, como no caso da eleição realmente. Ela começou há alguns meses atrás, né? Existiu um investimento nas redes sociais, com informações, esse contato com o eleitor, mesmo na pré-campanha, o que foi um dos erros, talvez, do adversário dele, que foi a questão de que utilizaram ou seguraram demais a questão da candidatura do Lula, o que evitou que o nome do Haddad também crescesse, que fizesse uma campanha independente de partido e que, de certa forma, também evitasse que ele fosse atingido pela onda anti-PT que acabou se criando após o impeachment. Então, houve erros de organização, houve erros que eu chamo de egóicos, que deveriam ter sido evitados, e acabou que isso fomentou, fortaleceu outros candidatos também na disputa. Como reflexo desse uso da internet no meio político, que é um meio mais conservador, né? Sim, hoje a gente observa, falando de uma forma mais regional, nós temos pouquíssimos, ou quase nenhum deputado hoje na casa, por exemplo, na Assembleia Legislativa ou numa Câmara Federal do Estado de Goiás, utilizem as redes sociais como uma arma, né, como uma arma para o eleitor. A gente fala eleitor não é por uma questão de você estar conquistando o voto, mas você estar pautando o seu eleitor, informando ele sobre o seu dia a dia, o que você faz. O comum deles é utilizar redes sociais no momento pré e campanha, quer dizer, que dura em torno de 60 dias. Quer dizer, o eleitor, quando ele olha, ele fala, olha, aquele ali apareceu de novo. Né, apareceu em época de campanha. Então, e a pessoa não tem como se defender. Então, isso também isola esse candidato, isola esse político, porque acaba que ele não prestou contas para a sociedade. Obviamente, isso não é geral, a gente tem outros casos de pessoas ou políticos que fazem isso, e no caso, até mesmo estava assistindo o programa agora numa análise, falando que a tendência é que, a partir de agora, até mesmo o próprio Bolsonaro, que foi eleito, ele utilize mídias sociais ou redes mais direcionadas para a informação dele, que as mídias tradicionais percam um pouco também desse investimento. E na sociedade a gente vê muitas pessoas colocando a sua opinião em pauta, né? Nas redes sociais, através do Facebook, Instagram. Isso também influencia, né? Isso também influencia, porque se você tem uma boa equipe de político, você vai estar pesquisando nas redes sociais, você vai estar vendo o que o eleitor está interessado em escutar e você vai estar levando para ele essa informação. Quer dizer, se ela é correta ou se ela não é correta, né, você está ganhando a confiança dele. Uma coisa que é muito clara que a gente pode observar no caso da eleição do Bolsonaro é que ele fez vários ataques, ele criticou minorias, ele falou sobre perseguições, ele falou sobre ditadura, e agora ele faz um discurso ontem, que é um discurso que tem que ser cobrado pela sociedade, porque não governa só para os eleitores dele, vai ter que governar para todos, inclusive a oposição, e ele traz uma informação muito mais calma, muito mais pacificadora, né, querendo uma união, respeito ao próximo, democracia, quer dizer, um discurso totalmente diferenciado do que ele falou anteriormente. Existe, obviamente, nas redes sociais hoje, se você acompanha desde de ontem, quando ele foi eleito, existiu a grande pergunta de que isso que ele está dizendo é para apaziguar os ânimos, ou porque aquilo é um marketing político, ou isso é um marketing político que ele não vai cumprir posteriormente. Mas cabe ao eleitor justamente continuar acompanhando e comprando essa informação. E sobre o Jair Bolsonaro, o que a gente pode esperar desse mandato dele, através do discurso de ontem e até mesmo da campanha dele durante a campanha? Então, a campanha foi uma campanha muito obscura, né? Se a gente for bem realista, foi uma campanha que foi mais construída em cima de um grito anticorrupção, de uma fomentação de pensamentos ideológicos ou outros que um grupo de pessoas acreditavam, e isso fomentou essa informação. Porém, é importante a gente salientar aqui, se ele for cumprir realmente o que ele disse com relação à construção de um Brasil diferente, a partir do discurso de ontem, vamos dizer que a gente vai seguir agora ele como presidente, né? Uma coisa que é muito interessante, que eu acho que tem todo esse contexto. A preocupação ele disse que não vai aceitar conchavos, não vai aceitar indicações políticas e tudo mais. Nós sabemos que na história brasileira, né, isso é uma coisa que faz parte até mesmo para você ganhar apoio dentro da Câmara Federal para aprovação dos seus projetos de governo.
A gente observou que essa teoria, se você voltar lá atrás na história, ou esse discurso de que eu não vou me unir, eu não vou fazer nenhum tipo de aliança, eu vou estar lutando contra a corrupção, diminuindo a máquina pública, foi também o discurso de Jânio Quadros, um discurso do Collor, né, que volta agora também. A questão é, o discurso é bonito, mas como que ele fica na prática? Talvez, se ele não fizer isso, ele vai ter uma dificuldade, obviamente, de fazer aprovações dentro do Congresso. Porém, existe uma parte do projeto dele que, se realmente se colocar em prática, é interessante porque ele diz que quer descentralizar a verba federal direcionada para os municípios e estados. Então, a verba não iria mais para o estado, essa verba seria direcionada diretamente para o município, de acordo com a necessidade dele. Isso pode fazer com que ele ganhe um apoio, né, desses municípios ou desses líderes da região, no caso os prefeitos e vereadores, que acaba pressionando esse representante dentro da Câmara Federal para que apoie algum projeto dele devido a isso. Se isso acontece, vai ser uma forma que ele pode conseguir apoio sem indicação. O que ele reafirmou ontem, por exemplo, foi que os ministérios teriam indicações, no caso, técnicas, né? Por um lado, obviamente, é interessante. Eu acho que o Brasil estava solicitando isso também para ter pessoas mais especializadas, mas e também aqui na saúde, eu acho que principalmente, porque nos últimos anos você não lembra de ter tido uma indicação realmente. Você pode fazer uma indicação política, você pode indicar, por exemplo, um médico, pode indicar um enfermeiro para uma área mais técnica. A gente não observou. Então a grande questão é, o projeto em si, ele vai ser colocado, ele vai conseguir fazer com que isso antes, porque os primeiros 6 meses é um namoro. A população ainda está feliz, ela está vibrando com uma vitória, mas depois dos 6 meses começa a ver a cobrança. E é nessa hora realmente que você vai ter que analisar se realmente essa proposta vai vir para se tornar algo real ou se a gente vai continuar com os outros governos dentro de uma promessa. Esse discurso do ódio, que ele espalhou durante a campanha, como que isso pode ser refletido na sociedade nos próximos 4 anos? Isso ainda pode ter reflexo? Eu acho que ele continua, ele já está tendo, ele está tendo e vai continuar tendo, né? Por mais que eu acho que o importante dele agora, quando ele fala em união, é exatamente ele colocar a sua cara ali para o seu eleitor e dizer, olha, eu não quero que isso aconteça, isso não pode acontecer. Porque querendo ou querendo, ele disse que ele não citou ódio, mas ele citou através das diferenças que ele criou. Então, o momento dele agora é colocar e cumprir o que ele prometeu ontem no seu discurso, né, como eleito, que é justamente acabar com essa violência, com essas diferenças. Então, acabar com isso. Porque o grande problema o medo não é do que Bolsonaro vai fazer com as pessoas. Existe uma Constituição Federal a ser respeitada, existe uma legislação a ser seguida. No país democrático, a gente tem 3 poderes, quer dizer, não é só o executivo que rege o Brasil, né? A gente tem outros 2 poderes. E nesse caso, especificamente, a gente tem observado ontem mesmo uma avalanche de ataques às minorias nas redes sociais, que já estão sendo investigados. Em Goiás mesmo, ontem teve um live dos jornais aqui, onde tinha um ataque no grupo de WhatsApp, mandando matar LGBTs e tudo mais. Quer dizer, já está com a AB, já está sendo analisado, né? E o que é difícil, isso foi gerado porque alguém deu para eles essa oportunidade de falar. Porque quando você tem uma pessoa, um candidato que fala a sua língua, você se sente fortalecido para fazer algo. Só que a pessoa esquece que existe uma legitimidade naquilo. Você tem órgãos que vão estar te repreendendo de alguma forma. O seu presidente não vai poder te proteger do que você fala ou deixa de fazer. Então, eu acho que o importante agora é a união, as pessoas acalmarem um pouco, porque foi uma eleição muito tensa, repensar e, obviamente, tomar todas as seguranças possíveis, porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Verdade. Bom, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E pode vir mais vezes. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Quero agradecer quem também está aqui nos acompanhando e coloca à disposição sempre que precisar. É um prazer estar com vocês aqui no dia. Prazer a todos nós. Até mais. Até mais.